Hello friend, welcome to Christian Productivity channel. Today I'm here to talk a little bit about a few areas in English and to show you that you may have a better listening, reading, writing, that you have more knowledge in vocabulary that you know, and I'm gonna do all of that by showing you a few examples. And maybe if you notice that you don't have an amazing English and if you have a little bit of difficulty in one area, you can focus on this area and improve your skills in this language. Let me remove this, by the way. A great sign of progress is that you can watch series, movies, shows, and all of these things by not relying on the subtitles. This shows to you that you are improving in the area of listening. As a Brazilian person, when you listen to me talk in English, usually it's more easy for you to understand me. I don't know why this happened, but you have told me a lot about this subject in the comments, so you guys put it in a lot of my videos. I can't understand what a native speaker are telling me. However, I can watch your videos without using subtitles because I can understand what you are saying. Again, I don't know why this happened, but you can change this by listening more a native speaker. In this sense, you're gonna notice the natural speed and also the use of slangs and expressions and all of that. You can obviously use YouTube to do this because there's a lot of content and you can find things that you are interested in and you can watch it with people that has English as their mother tongue. I also like to use series. I always say this in here, but the thing is that series has a background noise. This background noise can be music, for example, and even though there's songs in there, you can practice your listening and you can practice as well with different accents. But who's Gwen? Well, she was a housemaid here before the war. She got away to be a secretary. Now she's having lunch upstairs while we're still stuck down here. What does his lordship think? They won't recognise her. They don't look us in the face, you know. I wonder if Karl Marx might finish the liver pate. This may sound very harsh, but if you can't understand people in different accents, you don't know how to speak English, you don't know this language. Just being able to understand people from America, for instance, doesn't mean that you are fluent. In New York, for example, there are people from different countries. In this sense, there are people from Brazil, Jamaica, Canada, China, Mexico, Italia, Mexico, should I say it that way? I don't know, I'm not really sure. India and Korea. And this happens in many places around the world that the official language is English. There are people from different places, from different countries, and of course that those people are gonna have accents. Now if you understand Malema, American English or British English, this means that your listening needs improvement. But if you can understand, if you are good at listening and understanding those people, well, your listening skills are great. Sentir-se mais confiante ao falar também indica certo progresso na língua. Então, por exemplo, se você participa de uma conversa, de um diálogo com colegas de trabalho e você está falando inglês, comete alguns erros, mas mesmo assim segue firme, isso significa que a sua fala está boa. Você pode até ficar um pouquinho envergonhado, mas continua ali firme. E eu comentei em um dos vídeos que a fluência, ela não está relacionada à velocidade de fala. Inclusive, eu gostaria de deixar claro aqui que a fluência, ela não está relacionada à capacidade de você falar sem cometer nenhum erro. Nós cometemos erros. Isso é algo completamente normal, até mesmo na nossa língua materna. Mas se você sente que a hesitação em falar inglês é menor, então você não fica correndo de ter uma conversação com uma pessoa e que você se sente mais confortável em se comunicar nessa língua, esse também é um ponto muito positivo. Outra coisa também é a fluidez na conversa. Será que você está conseguindo se comunicar com as pessoas ao seu redor em inglês? E, por exemplo, um amigo faz uma ligação para você e faz algumas perguntas. Você consegue responder direitinho? Você está numa entrevista de emprego e precisa responder tudo em inglês para comprovar que você é fluente naquela língua. Você é capaz de responder os questionamentos? Isso deve ser feito sem precisar parar e ficar pensando. Se você está nesse caminho, parabéns, você está se tornando fluente ou já é. Inclusive, eu gostaria de falar o seguinte: se você não se identifica, ai Luciana, meu listening não tá bom ainda, eu preciso melhorar muita coisa. Nossa, quando eu vou falar, eu fico parando e olhando para o teto e tentando descobrir quais são as palavras que eu tenho que usar, as palavras certas, as expressões, tudo mais. Não se sinta desmotivado com esse vídeo. Eu estou te falando esses aspectos para que você entenda no que você tem mais dificuldade e para que a partir de hoje você consiga focar nessas áreas e de fato se tornar fluente, sair do nível intermediário, do nível de pessoas que estão ainda no começo.
isso. Outro ponto que demonstra também a nossa fluência, que nós conseguimos nos comunicar muito bem, é o uso espontâneo de expressões e gírias. Então, por exemplo, coloquei aqui, você está conversando com amigos e diz I'm going to read the books. O que isso significa? Que você vai estudar muito. Se você consegue falar esse tipo de expressão, de frase, sem precisar ficar pensando muito, se o uso de gírias se torna algo natural na sua vida, isso também indica que o seu progresso está cada vez melhor. Coloquei outro exemplo aqui para falar um pouquinho mais sobre a leitura. Você começa a ler um livro como Harry Potter ou um artigo do New York Times e entende o enredo, as informações que você precisar consultar o dicionário a cada frase. Esse é um sinal de avanço também, quando você consegue compreender aquilo que você está lendo sem precisar ficar parando e indo no Google Tradutor a todo momento. Inclusive, só um adendo aqui, quando você está aprendendo outra língua, é muito comum as pessoas que são fluentes em inglês querer falar palavras em inglês quando elas estão com o discurso em português. Então, por exemplo, essa frase, você começa a ler um livro como Harry Potter. Tem gente que faz isso. Por que eu indico que você mantenha o seu discurso em português e traga as palavras em inglês para o português? Porque você tem que entender que há uma divisão entre as línguas. Nós temos diversas palavras, vou pesquisar algumas aqui. Tem as palavras animal, banana, chocolate, cinema, drama, hospital, real, zero. Essas palavras, elas são as mesmas em inglês, mas a pronúncia é diferente. Então, animal, banana, chocolate, cinema, drama, hospital, real, zero. E aí, quando você está falando em português, mantenha essas palavras em português, tá tudo certo. Quando você for falar em inglês, você vai falar com sotaque de lá, tá? Só esse adendo, porque é um pouco irritante as pessoas usando palavras em inglês e querendo demonstrar que sabem falar quando elas estão conversando com você em português. Mas, enfim. Eu ia pegar uma matéria do New York Times. Inclusive, esse é o nome que é em inglês mesmo, então não tem muito o que fazer, mas enfim. Mas como eu sou pobre, eu não consegui pegar uma matéria de lá, porque aparentemente você tem que pagar pra ler as coisas. E daí eu peguei a declaração de propósito deles e vou ler aqui pra vocês pra demonstrar uma leitura fluida. New York Times believes that great journalism has the power to make each reader's life richer and more fulfilling, and all of society strong and more just. Você pode ver que eu tive até as minhas pausas e tá tudo bem. Mas quando você reparar que você está lendo coisas do tipo The New York Times believes that great journalism has the power to reach readers' life richer and more fulfilling, and all of... Can you notice the difference? Você pode notar a diferença? Eu não tô falando aqui que você precisa falar correndo, algo do tipo. Como você reparou no exemplo, eu tive as minhas pausas, mas é importante que você busque a fluidez a cada dia mais. Eu não tenho uma fluidez 100% na leitura, mas eu continuo praticando. Mais uma vez, eu digo que se você tem o segundo tipo de leitura, em que você fala um pouquinho mais travado, mas você consegue ler e entender, não se preocupe, isso vai evoluindo a partir do tempo. Eu vou deixar aqui um exemplo, mostrando que a minha leitura era exatamente assim, para que hoje eu tivesse mais facilidade para ler inglês. I'm gonna show you how you don't have to know everything to start doing this. Words of admonition. Words of admonition. They that heed the warning should not be left in darkness. Express his regard for the church, his desire for truth, his readiness to answer all objections to what he had thought. A dica que eu sempre dou para tornar a sua leitura mais fluida é a leitura em voz alta. Então, use essa técnica porque eu sei que você vai melhorar muito com o passar do tempo. Essa é a parte que eu danço muito bem, porque eu sei estudar idiomas, mas aparentemente eu não sei estudar como aprender a escrever neles. Eu acho que eu não tenho muita paciência. Então a minha escrita no inglês não é 100%. É uma área que eu tenho certeza que eu preciso dedicar mais tempo e muitas vezes eu não dedico. Porque, por exemplo, eu estou estudando espanhol agora. Então o tempo que eu tenho, eu uso para aprimorar o meu espanhol, não para ficar escrevendo em inglês. Mas se você é assim como eu, e eu sou uma pessoa muito sincera, gente, eu não vou ficar aqui mentindo para vocês. Essa é uma área que eu de fato tenho muita dificuldade. Se é assim como eu, você precisa usar o Google Tradutor ou qualquer outro translator. Nossa, eu fiz exatamente o que eu tava julgando aqui, né? Qualquer outro tradutor. É a confusão, porque às vezes eu falo em português e inglês, aí confunde um pouquinho. Enfim, se você precisa do tradutor para escrever e-mails, mensagens ou textos um pouquinho mais longos, isso significa que essa área precisa de mais atenção. E junto com a escrita, eu também coloquei o vocabulário. O que vai indicar que o seu vocabulário está expandindo? Quando você consegue usar palavras novas que você aprendeu recentemente, sem precisar pensar muito.
E não basta só você conhecer a palavra, porque, por exemplo, eu edito todos os meus vídeos e eu reparo as palavras que eu repito muito em inglês e tento buscar uma substituição. Inclusive, essa dica é muito interessante, você gravar a si mesmo pra observar o que eu tô falando muito repetido. Porque aí você pode procurar sinônimos, essa é outra parte que vai te ajudar no vocabulário, você vai procurar sinônimos pra conseguir falar a mesma coisa de formas diferentes. Ao editar meus vídeos, eu vi que eu falava muito so you can get your English better, the things that you need to do so you can get your English better. E aí eu falei, vamos mudar essa palavra better. E eu acabei acrescentando a palavra improve. Então, eu mudei toda a frase. The things that you need to do so you can improve your English. Você vê que você vai conseguir ir melhorando a sua comunicação. Também adicionei outro exemplo aqui. Você vai saber dizer happy, joyful e content. Você sabe que essas 3 palavras significam basicamente a mesma coisa, mas quando você tem as 3 em mente, consegue usá-las na sua comunicação, no seu vocabulário, isso vai ser bem bom e vai indicar que você está progredindo. A gramática, ela também pode entrar na mesma vibe aqui de leitura e de vocabulário. Porque quando você entender que está cometendo menos erros gramaticais, isso vai indicar também um ótimo progresso. Por exemplo, tem as palavras many e much. Much é usado para coisas incontáveis e many é para coisas que você consegue contar. Tem até uma dúvida que eu tinha e que eu ainda estou tentando aplicar na minha gramática, melhorar isso quando eu estou falando, é a diferença entre do e o make. Eu coloquei a explicação no vídeo anterior, mas do serve para coisas que você faz e make para coisas que você produz. Isso eu tô tentando manter na minha mente quando eu estou me comunicando em inglês, porque muitas vezes eu confundo essas 2 palavras. Outra coisa que vai indicar que a sua gramática está melhorando é quando você entende os tempos verbais complexos. Assim se torna automático o uso do futuro perfeito ou, se não, condicional. Eu estava conversando com o Diego, que é o meu professor de espanhol e também dono da Wonder Talk, que é a parceira aqui do canal, e nem foi combinado, tá? Só foi algo muito natural isso aqui. Mas ele estava falando que os alunos dele que vinham de escolas de idioma tradicional, eles tinham muita dificuldade em usar o futuro, por exemplo. Então, para estruturar frases do tipo by the time you arrive, I will have finished my work. Para eles estruturarem esse tipo de frase, em que é preciso falar, quando você chegar, eu vou ter terminado o meu trabalho. Então, eles falavam algo do tipo by the time you arrived, I have finished my work. E aí foi com o Diego que eles aprenderam a usar os tempos verbais da forma correta e não só ficar escrevendo as coisas no caderninho. Se você tiver interesse em participar de uma semana da fluência que eu vou fazer juntamente com o Diego, para dar dicas para pessoas que querem aprender de forma autodidata inglês ou outras línguas, eu vou indicar que você vá no primeiro link da descrição, porque as vagas para essa semana da fluência já estão abertas. O custo é de R$ 97,00 e será feita no final desse mês. Todas as aulas serão feitas pelo Zoom, então vocês vão conseguir esclarecer dúvidas e você vai sair de lá com um plano. Qual o caminho que você vai seguir para se tornar fluente mesmo? Você vai saber exatamente o que fazer para melhorar cada uma dessas áreas. Também vou deixar aí na descrição o link para o grupo do WhatsApp em que o Diego está presente e ele dá diversas dicas que ele dá somente em aulas. Esses dias ele mandou um áudio de 9 minutos dando dicas que ele me deu em aula particular. Então vale muito a pena participar do grupo. Todas as informações vão estar aí na descrição. Agora bora partir para a compreensão cultural. Quando nós falamos sobre áreas do inglês, geralmente vem na mente reading, speaking, writing, listening. That's it. Mas, quando eu estava pesquisando, me veio também a parte da compreensão cultural. Quando você entende referências culturais, quando você entende piadas daquele local específico, daquele país, isso também indica que a sua evolução no inglês está maravilhosa. I am a woman, Mary. I can be as contrary as I choose. Essa é uma frase de uma série chamada Downton Abbey. E essa é uma série de época. Então, quando você entende essa frase mesmo, quando você tem a compreensão cultural, você entende que essa é uma crítica à situação em que as mulheres viviam naquela época. E é uma crítica muito sutil. Misturada com humor. Quando você tem esse tipo de percepção... estava eu plena e bela gravando, até que meu celular desligou, finalizei o vídeo e tudo mais, porém não gravou. Então vamos voltar a gravar de novo, né? Tudo bom? Mas, geralmente, quando eu assisto séries, nós aprendemos com a repetição. Quando eu assisto séries, eu vejo a primeira vez pra entender a história e tudo mais, com áudio em inglês, legenda em português. E daí, na segunda vez, eu consigo prestar mais atenção a expressões culturais e tudo mais. Todos os detalhes. Então, quando eu assisto a segunda vez, é bem mais divertido. Eu adoro assistir série repetida. E foi nessa segunda vez que eu assisti que eu reparei essa piadinha aí da Violet Crowley. Vocês entenderam? Outra coisa que indica que você tem uma boa compreensão cultural é a possibilidade de ajustar a linguagem de acordo com o contexto. Quando você está conversando com seu chefe, você vai usar frases mais formais, do tipo I would like to discuss this matter. Essa é uma frase formal. Mas falando com um amigo, você vai usar
frases mais descontraídas e informais. Por exemplo, se esse amigo tá te chamando pra fazer alguma coisa e você tá sem tempo. Let's talk about it later. Essa é uma forma de falar, vamos conversar sobre isso depois? Agora eu não vou conseguir. Você pode ver que é um pouquinho mais informal. E essa foi a parte que, graças a Deus, foi só essa parte que foi excluída. Ufa. One of the strategies that helped me a lot to improve my English was to read out loud. And I have a special video talking only about reading. You can check it out right now. I see you in the next one, and remember, you are loved. Bye! Go check it out.